Desde já uma boa noite àqueles que nos acompanham neste estudo, ao longo deste tempo todo. E é bom estarmos juntos. Vamos ficar de pé, irmãos, e então vamos fazer a leitura da Palavra de Deus na primeira carta a Timóteo. E ainda não saímos do capítulo, estamos quase, mas estamos na reta final do primeiro capítulo. E a Palavra de Deus diz-nos assim, na primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma consciência e uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado como foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para o exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Podemos sentar, irmãos. Foi a leitura da Palavra de Deus e vamos dar seguimento. Vamos ouvir o nosso irmão Alberto com o pensamento e depois ao irmão que se sinta à vontade para poder partilhar connosco da mesma. Por isso vamos ouvir para já o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo o Senhor por cada irmão que comparece neste momento, nesta reunião de oração, intercessão, comunhão e principalmente estudo das Escrituras. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no verso 18 agora. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela. Boa milícia. Você já enfrentou uma grande responsabilidade? Já teve uma tarefa que lhe causou um certo peso e um certo temor? Ter que enfrentar e colocar em ordem algo que tem que ser estabelecido por sua responsabilidade? Pois então, aqui Timóteo está recebendo uma ordem do apóstolo Paulo, uma incumbência. E ele estava até receoso, com certo medo, preocupação. Quantas vezes andamos na vida com preocupação, com receios? E Paulo aqui quer incentivar, encorajar Timóteo a ir à frente, a lutar, a estabelecer, a mostrar, evidenciar a fé viva que carregamos. É nossa responsabilidade. Dar um bom testemunho e a razão
da nossa fé. O apóstolo Paulo aqui, ele usa um argumento militar para chamar a atenção de Timóteo de que a incumbência passada a ele o iria levar a um combate, a uma guerra de fato e de verdade, e nós estamos numa luta espiritual. Veja só que este mandamento que Paulo coloca aqui no verso 18 não exprime adequadamente o sentimento do apóstolo, pois mandamento traz um outro sentido para nós, mas podemos observar que num termo militar algo soaria melhor nesta passagem, como veremos. Dever que te encarrego, fica melhor. Esta admoestação que te segue, ou melhor, esta instrução que te confio. Veja que no verso 3 desse mesmo primeiro capítulo, em 1 Timóteo, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensine outra doutrina. Esta era a incumbência de Timóteo, ir a Éfeso, advertir, combater falsas doutrinas e aqueles que queriam infiltrar-se na comunidade e trazer o erro, o engano. Paulo lembra a Timóteo de que ele foi chamado por Deus, assim como você também foi chamado por Deus. E agora ele podia confiar e descansar que esta luta não era dele pessoalmente, mas uma luta que é do Senhor. A incumbência de um soldado está registrada na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 4. Nós lemos assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Ninguém vai à guerra para satisfazer a si próprio, mas sim agradar e cumprir ordens e responsabilidades daquele que o chamou para a batalha. A questão aqui que incomoda um pouco são os profetas. E você pode falar assim, bom, como não há nenhuma profecia em cima da minha vida, logo eu posso ficar quieto no meu canto e assistir todo este movimento. Vamos entender um pouco sobre a situação destes profetas. Os profetas eram homens que confiavam em Deus. E Deus revelava os seus conselhos a estes. O profeta do Antigo Testamento, Amós, no capítulo 3, no verso 7, diz assim: certamente o Senhor Deus, Jeová, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus trabalha assim, revelando antes aos seus servos, seus filhos, aqueles que o chamou. Deus mostra, revela, dá convicção, antes de colocá-lo numa batalha, de frente. Podemos ver ainda os profetas no Novo Testamento, com outro caráter. Sabemos que o livro de Atos é um livro de transição entre o Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça, que estava se estabelecendo e lançando os seus fundamentos. Atos capítulo 13, a igreja estava reunida e precisava decidir como levar o Evangelho da Graça ao mundo gentil. Atos 13, nos primeiros versículos: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Era esta a função dos profetas, mostrar a vontade de Deus para aquela igreja. E assim foi. Esta reunião de profetas considerou a situação da igreja em Éfeso perigosa, ameaçadora, e chegaram à conclusão de que Timóteo era o homem, a pessoa certa, indicada para aquele trabalho, para aquele desafio, levar com responsabilidade um bom testemunho de sua vida, enfrentando aquelas feras em Éfeso. Agora, você que acha que não tem nenhuma profecia hoje em dia, bom, veja só o que podemos concluir. A igreja ela foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Efésios capítulo 2, no verso 20, e no capítulo 3, verso 5 de Éfeso, fala exatamente isso. Os fundamentos da igreja foram lançados
com apóstolos e profetas. Hoje, Deus sabe que estes homens, apóstolos e profetas, não precisamos mais, pois a igreja já está estabelecida, fundamentada. As paredes estão sendo levantadas, logo, este ofício de apóstolos, profetas, já encerraram o seu trabalho, a sua função. Agora, se somos servos de Deus, chamados pelo Senhor, e temos esta vocação de levar a fé viva, apresentar um Deus santo, verdadeiro, a pessoa verdadeira, para um mundo perdido, caótico e que cada vez mais deduz coisas das Escrituras, separando um versículo isolado do seu contexto para imprimir suas ideias e seus conceitos. Nós temos uma grande luta e um grande desafio a enfrentar. Mas não precisamos ter medo nem preocupação, pois essa batalha é do Senhor. Temos que, sim, como um bom soldado, enfrentar a situação com determinação e convicção, estudando as Escrituras, conhecendo mais da razão da nossa fé e mais ainda da pessoa de Deus, o Evangelho da Graça. Que o Senhor possa cada vez mais iluminar o nosso entendimento para levar adiante esta grande causa que é o Evangelho da Graça no mundo que cada vez mais está em desgraça. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude. Amém. Só um pequeno pensamento para partilhar com os irmãos a ver com este mesmo versículo e particularmente quando o apóstolo Paulo diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo. E eu fico impressionado porque o apóstolo Paulo tinha uma ligação com os crentes que era algo impressionável, e Timóteo particularmente, assim como nós vemos no primeiro versículo, no primeiro capítulo do primeiro versículo, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graças a Deus, porque aquilo que nos une é mais do que os nossos próprios laços na carne. Aquilo que nos une é o serviço, é a obra. Nós vemos nas saudações que o apóstolo Paulo faz na carta aos Colossenses, no último capítulo, de como é que fala daqueles irmãos, de Epáfras, de Tíquico, de Onésimo, e nós podemos ler. Sabem que quando nós temos um compromisso com o nosso Deus, quando nós decidimos servir ao nosso Deus, é o Senhor que prepara o caminho, é o Senhor que opera tanto no querer como no efetuar. E certamente Ele molda o nosso caráter, como nós cantávamos há pouco e nós dizíamos que de facto que o Senhor faça de nós um vaso novo. E é isso, as coisas velhas, as amizades que nós tínhamos no passado serão certamente substituídas, mas e precisam ser substituídas porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança e nós precisamos de socializar, nós precisamos trabalhar em conjunto, nós precisamos de adorar o nosso Deus em conjunto como igreja. Não trabalhamos, nem adoramos, nem servimos ao nosso Deus individualmente. E para isso precisamos de criar laços. E não o apóstolo Paulo não criou estes laços com Timóteo numa boa pescaria, nem com Onésimo, nem com Epáfras ou Epafrodito, andar a cavalo. Foi no serviço, foi no suor, foi muitas das vezes em situações que o acompanharam difíceis, e é isso, a obra de Deus é isso. A obra de Deus não é fácil, mas traz um gozo tremendo e produz. O que é que produz? União. Porque é o cordão de três dobras, o Senhor está lá. Porque geralmente quando nós criamos uniões dentro da igreja, ou estamos só porque os outros estão, ou estamos só porque é agradável estar com aqueles irmãos e não pomos o Senhor na equação, não temos o compromisso de que é o Senhor o catalisador da nossa união. Dele sim ser o primeiro, dele sim ser o nosso foco principal. E certamente é Ele que nos vai fazer ultrapassar, muitas das vezes, situações difíceis, como aconteceu com o apóstolo Paulo e certamente Barnabé,
Houve uma situação difícil ali, mas não foi isso que foi motivo deles virarem costas ao Senhor e cada um servir à sua maneira, não. Eles continuaram a servir ao Senhor, embora tiveram ali uma divergência, mas foi o Senhor que fez a diferença na vida deles. E mais tarde nós vemos como Marcos foi útil na obra. E é isso, irmãos, quando nós andamos na nossa própria força, certamente a divisão, mais tarde ou mais cedo, vai acontecer. Quando é o Senhor que faz a união, Ele une, é Ele que faz a fusão da amizade, da verdadeira amizade. E é o serviço, irmãos, não deixemos de servir ao nosso Deus. Não pensamos que é a amizade que vai fazer com que o serviço funcione. Não, é o serviço que faz com que a amizade funcione. Que o Senhor nos ajude. Ora, voltando então a 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, o versículo 18 diz: este mandamento dou ao meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Eu gostava de procurar ser muito prático para todos nós. E hoje, com este versículo, que nós diríamos que talvez seja um versículo improvável, eu quero mostrar-vos como este versículo nos pode responsabilizar e desafiar. Bem, começo por dizer que Timóteo apareceu em cena. Isto é muito importante para nós podermos entender. O nosso irmão Alberto já deu ali uns toques. Timóteo apareceu em cena no tempo em que a palavra de Deus ainda não estava totalmente revelada. E enquanto a palavra de Deus não estava totalmente revelada, enquanto não tínhamos a Bíblia fechada, houve a necessidade de haver profetas. Os profetas eram aqueles que anunciavam a palavra de Deus, que vinha diretamente de Deus, quando não tínhamos a palavra de Deus escrita ainda completa. E então a igreja era edificada através desses crentes. Timóteo apareceu em cena quando Timóteo se converte. E quando Timóteo cresce, e estamos no livro dos Atos dos Apóstolos quando isso é relatado, portanto ele surge, ele nasce para a fé, no período da transição, como o nosso irmão Alberto disse muito bem, da dispensação anterior para esta atual dispensação. Portanto, quando Timóteo se converte e vai crescendo na fé, os profetas estavam a exercitar o seu dom nessa altura. E é por isso que nós lemos aqui este mandamento do meu filho Timóteo, diz Paulo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, e está-se a reportar àquele tempo do passado, não era agora no presente, quando Paulo estava a escrever a carta, mas naquele tempo em que os profetas estavam em vigor e quando Timóteo se converteu naquela altura, houve profetas que, como lemos aqui, fizeram profecias acerca de Timóteo, que certamente diriam alguma coisa acerca do que é que Deus queria de Timóteo. E então agora está-lhe a ser aqui cobrado por Paulo, dizendo assim: olha, lembras das profecias que foram feitas acerca de ti? Tu deves militar por elas boa milícia. Pelo que é que vais fazer agora? Bem, o próprio apóstolo Paulo sabia experimentalmente como é que isto funcionava. Porque sabem que Paulo também foi profeta. Paulo teve vários dons. E uma coisa que me impressiona no apóstolo Paulo é que ele de facto era um indivíduo polifacetado. E ele também foi profeta. E nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que o nosso irmão Alberto já citou, e eu cito nos versículos 1 a 4, eu quero ler convosco. Lemos assim: e na igreja que estava em Antioquia, portanto estamos a caminhar da lei para a graça, aqui ainda temos coisas da lei, aqui ainda temos coisas na parte transicional. E como o nosso irmão Alberto explicou muito bem, os profetas foram necessários para lançar o fundamento da igreja. O fundamento agora está lançado, estamos a edificar as paredes, não precisamos de profetas e de apóstolos naquele sentido. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, ou seja, ensinadores, a saber, olhem quem eles eram: Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. O apóstolo Paulo estava cá. Era um deles. E depois lemos assim: e servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Vocês vejam como é que as coisas funcionavam na altura, hein? Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre.
Como já foi dito, hoje não há mais profetas no sentido. Profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Eu, por exemplo, agora estou a anunciar a palavra de Deus, neste sentido sou profeta. Porque profeta, etimologicamente, é isso que quer dizer, aquele que anuncia a palavra de Deus. Só que, neste caso, estes profetas em particular, para além de anunciarem a palavra de Deus, anunciavam a palavra de Deus como ela hoje não é anunciada. Eles recebiam a revelação diretamente da parte de Deus, porque as Escrituras não estavam ainda completas. E eu isso não posso fazer, evidentemente, porque as Escrituras já estão completas. Eu agora posso anunciar a palavra de Deus que está aqui. É isto. Muito bem. Mas, no entanto, apesar de hoje não haver profetas, há irmãos que são muito experientes. E esses irmãos muito experientes veem facilmente, com a experiência que têm e com o conhecimento que têm, o potencial que existe noutros crentes. E criam-se expectativas acerca desses crentes. E estes irmãos, muitas vezes, são eles próprios a encorajar esses crentes, como Paulo está aqui a encorajar Timóteo, a não defraudar as expectativas. No caso de Timóteo, foram feitas profecias acerca dele. Mas no caso destes crentes, eles têm um dom. E eu quero chamar aqui a vossa atenção para o facto de que eu não sou menos responsável do que Timóteo. Porque Timóteo, houve uma profecia acerca dele, certo? Ou houve profecias acerca dele. Mas em relação a mim e a vós, ninguém tem dúvidas que o Senhor nos colocou como um membro no corpo de Cristo. Logo, temos uma responsabilidade. Qual é a minha função no corpo? Não há membro no corpo que não tenha função. E um dia vai-me ser cobrado. Vai dizer assim, olha lá, tu eras membro no corpo, devias ter feito isto. O que é que andaste a fazer? Estavas a dormir ou quê? Estão a perceber a ideia? Portanto, atenção, que a nossa responsabilidade não é menor do que a de Timóteo. Que pena alguns não corresponderem àquilo que é expectável deles. Que pena alguns que são tão promissores e que nós vemos claramente quais são os dons deles e eles ficam aquém daquilo que era expectável. É uma pena. Eu quero chamar a vossa atenção para isto, pois a nós também nos foram dados dons. Sublinho. Ponto final. Foram-nos dados dons. Responsabilidades. Um dia vai-nos ser cobrado o que é que a gente fez com isso. Que não aconteça comigo e contigo aquilo que infelizmente tem acontecido a muitos, que é ficarem aquém daquilo que é expectável. Hoje, se nós quisermos, na linguagem de hoje, utilizar estas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, diríamos assim, que segundo o lugar que te foi destinado no corpo, milites por essa atribuição, boa milícia, ou, por outras palavras, pugnes, sirvas, prevaleças, defendas a atribuição que te foi dada desse lugar de responsabilidade. No fundo é isto. Eu gosto muito deste acontecimento, que muita gente conhece. E até muitos têm pregado. Eu não sei se alguma vez disse isto que eu vou dizer agora. Se calhar até já disse. Mas eu só agora é que vi isto. E então é assim. Em Atos capítulo 21, temos aqui um episódio que se passou com o apóstolo Paulo. E que diz assim, no versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta, e cá está um profeta, do tempo em que os profetas estavam em vigor, ok? Chegou um profeta da Judeia, por nome Ágabo, e vindo ter connosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo. Notem, palavras do profeta. Hein? O profeta não falha. O profeta do Senhor. Estes profetas a quem Deus usava. Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta. A cinta era de Paulo. E o entregarão nas mãos dos gentios. Sabem qual foi a reação dos crentes que estavam ali presentes? Foi esta. Ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que Paulo não subisse a Jerusalém. Epá, calma aí. Será que eu estou a ver bem a coisa ou estou a ver mal? É isto que eu vou dizer, que eu nunca ouvi ninguém falar nisto. E eu já preguei sobre isto. Será que só eu é que estou a ver bem? Mas vocês estão a ver qual foi a reação daqueles crentes?
Nós, ouvindo isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que ele não subisse a Jerusalém. Porquê? Porque o Espírito Santo tinha dito: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Calma lá uma coisa. Porquê é que estes crentes disseram isto a Paulo? Não vais. Então, mas o Espírito Santo não disse que isto ia acontecer? Eu não percebo, a sério. Eu não entendo como é que o Espírito Santo, tendo dito pela boca do profeta que o dono desta cinta vai a Jerusalém e vai-lhe acontecer isto e aquilo, Paulo, não vais. Então, quer dizer, vou remar contra a vontade do Espírito Santo, que disse que isto ia acontecer? Estão a perceber o que eu quero dizer? E há tantas vezes que li isto, eu nunca pensei na falta de entendimento destes crentes. Eles revelam uma falta de entendimento incrível. Aparentemente parece assim, coitados, estão a pensar no bem do apóstolo, que não te aconteça nenhum mal, vamos-te poupar. Tu não vais, porque já viste, se tu fores, o que é que te vai acontecer? Graças a Deus que o apóstolo Paulo tem um entendimento diferente. Paulo certamente percebeu claramente, se o Espírito Santo disse que o dono desta cinta que sou eu, vai a Jerusalém e vai acontecer isto e aquilo, então que seja feita a vontade de Deus. E foi. E não foi na conversa daqueles que estavam a dizer para ele não ir. Eu gosto disto. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha lá, mas vocês pensam, vocês querem me poupar de um certo sofrimento? Eu estou pronto a ir além disso, eu estou pronto a morrer. Precisamos de homens de fibra. Precisamos destes homens de fibra. E como não podemos convencê-lo, sabem de uma coisa? Vocês vivam uma vida que são convencidos apenas pelo Senhor. Nunca se deixem convencer pelos outros. Nem com falinhas mansas, nem com emoções, nem com lágrimas, nem com não sei o quê. Deixem-se convencer pelo Senhor. Nós temos que ser convencidos pelo Senhor. Como não podemos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Não era isto que eu já devia ter dito antes. Faça-se a vontade do Senhor. Então a vontade do Senhor não tinha sido expressa pela boca do profeta? Se a profecia estava escrita, não havia como fugir. E Paulo não fugiu. A Bíblia diz que nós devemos corresponder ao expectável. E isto não tem a ver apenas com os dons mais expostos que nós possamos ter. Atenção agora àquilo que eu vou dizer. Isto não tem a ver apenas com os dons mais expostos. Ou seja, os dons mais visíveis. Sabem que eu tenho aqui vários dons neste meu corpo. Este meu corpo é complexo. Este meu corpo tem muito dom. Tem muito membro. Tem muitas peças. E todas elas têm a sua função. E há peças aqui no corpo, ou membros, como queiram, que não são visíveis. Pois é. E nós às vezes só olhamos para os visíveis, não é? E quando nós pensamos naquilo que é expectável, pensamos naquele que tem o dom de pregar e que seria expectável que ele fosse um pregador como Deus quer, mas esquecemos de outros crentes que não têm o dom de pregar. Mas têm outros dons. E dons que nem são visíveis. E não podem ficar aquém das expectativas que Deus tem para eles. De todos nós, sem exceção, é esperado algo. Sabem que Deus espera algo de mim, mas espera algo ali da Raquel, e espera algo da Nayara, e espera algo da Cristina, e espera algo do Márcio, do Lucas. Ele espera algo de mim. Ele espera algo de cada um de nós, independentemente do dom que tenhamos, e todos nós temos dons diferentes. E sabem de uma coisa? Este facto de Deus esperar de nós, de todos nós, algo, responsabiliza ainda mais aqueles que têm dons mais visíveis. Responsabiliza ainda mais os que pregam. Responsabiliza mais os que ensinam. Responsabiliza ainda mais os que evangelizam. Vocês têm bem noção disto? A responsabilidade é de todos. Mas o facto de Deus responsabilizar os dons menos visíveis, responsabilizará muito mais os mais visíveis. E eu quero que conheçam
este caso, que eu já falei com o Márcio, ainda não, mas eu já falei com o Márcio, porque ele vai passar um vídeo que todos nós vamos ver. O vídeo é muito longo, mas eu gravei no meu telemóvel desse vídeo apenas 6 minutos. E vou-vos dizer o que é que esse vídeo. Esse vídeo surge no meu conhecimento quando vi uma notícia que diz, o título era Deus não erra. Testemunha mulher, quem diz isto, Deus não erra, é uma mulher que nasceu sem braços e apenas tinha 5 minutos de vida que lhe foi dado pelos médicos quando ela nasceu. Esta menina que acaba de nascer só vai ter 5 minutos de vida. Ela agora tem 27 anos. E ela dá o testemunho a dizer que Deus não erra. Ela chama-se Soliana Louredo Coelho, tem 27 anos, como disse, é considerada um milagre de Deus. Ao nascer, os pais receberam o diagnóstico trágico de que ela não sobreviveria após 5 minutos de vida, mas contrariando tudo o que a medicina poderia dizer ou esperar, ela sobreviveu. E a sua família sabia que a vida desta menina alcançaria muitas vidas através do seu testemunho, do testemunho da sua vida, que é o que está a acontecer. E vocês já vão ter a oportunidade de a conhecer. Soliana, que nasceu sem braços e com uma má formação dos membros superiores, sempre ouviu os pais, que eram crentes, dizer que ela foi criada por Deus e era muito amada por Deus. Esta parte do vídeo não refere isso, que eu não podia pôr aqui muito tempo. Também não era esse o meu objetivo. O meu objetivo é cirúrgico, tem a ver com o que estamos a ver no estudo 2, a nossa responsabilidade. É isso que eu quero que vocês sintam, é o peso da vossa responsabilidade, que eu tenho sentido o peso da minha, e vocês vão sentir o peso da vossa quando a ouvirem falar. Mas ela também teve um problema na coluna. Ela teve que ser operada à coluna numa operação de alto risco, que ela podia ter morrido. Aliás, muita gente pensava que ela não sobrevivia. É essa operação à coluna, em que ela, não me lembro do número, mas ela tem dezenas de parafusos na coluna. Não é 2 ou 3 ou 4. Ela está toda aparafusada. É impressionante. Cresci ouvindo os meus pais dizerem-me: Soliana, Deus não erra. Tu alguma vez viste o Criador dos céus e da terra cometer algum erro? Se Deus não erra, significa que a tua vida, Soliana, não vai ser uma exceção. A tua deficiência não pode ser o único erro de um Deus que não erra. E se não é um erro, a tua vida faz parte de um propósito. Contou ela num vídeo. E ela diz: eu cresci crendo nesse propósito, que Deus não erra. Hoje, Soliana atua como psicóloga. Ela tirou o curso de psicologia. Ela foi para a universidade. Ela fez a carreira, tem 27 anos. Hoje é psicóloga, escritora, escreve com os pés, palestrante, e vocês vão ouvir aqui o que ela vai dizer. E tem testemunhado como é que encontrou o Senhor Jesus Cristo. E como é feliz. Realizada. Ela pegou numa passagem da Bíblia, que é quando o Senhor dá uma grande ceia, e depois muitos recusaram ir à ceia. Vocês conhecem a passagem dos Evangelhos? E depois o Senhor não cancelou a ceia. Disse: epá, foi um fiasco, ninguém veio à ceia. O Senhor não cancelou a ceia. E então o Senhor mandou vir todos. E ela disse que o Senhor disse: ainda há lugar. E ela disse que havia um lugar onde eu não precisava de ter braços. Ela encontrou um lugar onde não precisa ter braços. Onde eu não precisava de andar para ser uma pessoa livre. Havia um lugar que eu não precisava de ser, humanamente falando, perfeita para ser completa, feliz e realizada. Esse lugar é no Senhor Jesus Cristo. Tudo o que eu vivi até aqui só foi possível porque um dia eu entendi e criei que havia um lugar para mim na mesa do Senhor. Mesmo que não houvesse lugares lá fora,
No reino de Deus havia um lugar onde eu podia pertencer, mesmo que eu fosse tão diferente da maioria das pessoas. Vejam agora, tomem atenção, vejam agora com muita atenção, ouçam com muita atenção, com muita concentração, não percam pitada esta pequena porção que eu extraí do testemunho dela e que ela deu há dias atrás. Tomem atenção. E tudo que eu falei até aqui, queridos, e tudo que eu tenho vivido até aqui, só foi possível porque um dia eu ouvi, um dia eu entendi e um dia eu criei que havia um lugar para mim no banquete do Senhor. Que havia um lugar para mim no reino de Deus. Eu entendi que lá fora muitas portas poderiam se fechar. Que lá fora talvez muitos lugares poderiam ser inacessíveis para mim por conta da minha deficiência. Mas que havia um lugar onde eu poderia pertencer. Mesmo sem ter os braços, mesmo sem andar, mesmo sendo tão diferente da maioria das outras pessoas. Porque eu entendi que o Evangelho do Senhor é acessível e ele é acessível para todos. E o texto que nós lemos em Lucas trata-se de uma parábola que vai nos afirmar que há um lugar para todos no banquete do Senhor. Essa parábola ela conta a história de um homem muito rico, que decidiu dar uma festa, um banquete. Então ele convida muitas pessoas para que desfrutassem desse banquete com ele, nesse momento especial. Mas para sua infeliz surpresa, os seus convidados então, eles começam a recusar o seu convite. Então tudo que ele recebeu foi uma recusa e uma rejeição. Mas o interessante dessa história é que mesmo com aqueles convidados dizendo não, nós não vamos, a história não vai nos dizer que aquele banquete foi cancelado ou anulado. Se não vão vir, não vai ter banquete. Muito pelo contrário. O banquete aconteceu. E ele aconteceu com a mensagem principal dessa noite, que termina o texto do que nós lemos, que há lugar à mesa. O texto nos diz que o banquete aconteceu, dando acesso a pessoas invisíveis, a pessoas improváveis, a pessoas esquecidas, para nos mostrar que Deus chama e ama a todos nós. E essa parábola, então, esse cenário, nos apresenta e nos traz 3 grandes ensinamentos para aplicarmos na nossa vida, para aplicarmos no nosso ministério e naquilo que Deus tem para nós. A primeira lição que nós podemos tirar dessa parábola é que a responsabilidade do convite é de todos nós. O texto diz que esse homem muito rico, ele era o dono do banquete, ele tinha um servo. E era a responsabilidade desse servo levar o convite do banquete àquelas pessoas. Isso significa que se aquele servo não fosse, se aquele servo não cumprisse a sua função, aquelas pessoas não iam saber que existia um banquete esperando por elas. Então havia uma responsabilidade. E da mesma forma, queridos, nós que somos servos do Senhor, nós também carregamos essa responsabilidade de levar o convite das boas novas àqueles que ainda estão perdidos sem Jesus. E que se nos calarmos, se não formos, a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então, como as pessoas elas vão aceitar um convite de fazer parte do banquete espiritual se elas ainda sequer sabem que existe um convite esperando por elas? Que existe um banquete, um lugar à mesa esperando por elas. É a nossa responsabilidade, é a nossa missão. E aí talvez você diga, mas Soliana, eu não sei fazer isso. Eu não tenho recursos para fazer isso. Eu não tenho como levar o convite às outras pessoas. E aí eu vim aqui nessa noite para te mostrar que sim, você tem. E que sim, você pode. Eu gostaria que
você, por favor, levantasse uma de suas mãos, mais alto que você conseguir? Obrigada. Agora você vai abaixar e levantar a outra bem rapidinho. Obrigado. Aí estão os seus recursos, queridos. As suas mãos, elas podem conduzir a cadeira de rodas de alguém até a igreja. As suas mãos, elas podem, como as mãos do meu irmão aqui, interpretar libras e fazer com que alguém que não pode ouvir a minha voz, hoje, tenha acesso à mesma mensagem que você está tendo. Tudo que ele está usando aqui é o que você tem, é as suas mãos. E essas mãos, elas podem fazer muito para o Senhor se elas forem colocadas ao dispor do Senhor. Eu não tenho as minhas, mas eu louvo a Deus porque você tem as suas. E eu te pergunto, o que você tem feito com as suas? O que você tem feito com toda a capacidade física e de saúde que Deus te deu? A minha oração é que nós possamos usar tudo isso que Deus já tem colocado ao nosso dispor, para que nós levemos esse convite, para que nós espalhemos as boas novas. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Então, se Ele te chamou, se você está aqui nessa noite, Ele já tem te capacitado. E Ele só está esperando o seu eis-me aqui. Envia-me, para que outros recebam e conheçam desse convite. É muito forte, porque a sua eloquência é tão gritante. Foi por isso que eu quis deixar aqui. Eu estar a mostrar que temos responsabilidade, eu mostrar, se calhar valia pouco. Mas depois de ouvirem o que ouviram, nenhum de nós tem desculpa. Oro para que Deus faça em nós e de nós o bem que lhe aprouver. É tudo. Eu, quando ouvi agora esta jovem, eu várias vezes digo que era bom que todos nós visitássemos a nossa irmã Filomena e percebermos de facto o serviço, como é que é servir ao nosso Deus. E a nossa irmã Filomena que só mexe os olhos. Por isso não são as nossas capacidades físicas que nos podem limitar, que o Senhor nos ajude e que possamos nos pôr nas mãos de Deus. E o Senhor faz, Ele só precisa que estejamos disponíveis. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, de facto é uma responsabilidade grande, Senhor, e todos nós, Senhor, não há aqui ninguém que possa dizer: eu não tenho responsabilidades, Senhor. Todos nós temos, e ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos o Teu plano, Senhor. Porque é tão maravilhoso, Senhor, que Tu tens um plano estabelecido na nossa vida, Senhor. Não vivemos aleatoriamente, só porque sim. Não. Tu, assim como esta jovem, Pai, certamente o Teu propósito contrariou tudo e todos. A medicina certamente fez o diagnóstico de poucas horas ou poucos minutos, e nós Te agradecemos por esta jovem, assim como Te agradecemos por outros, Senhor, que se disponibilizam nas Tuas mãos e Tu fazes o milagre. Obrigado mais uma vez, Senhor, porque Tu nos tens dado forças físicas, Senhor, e ajuda-nos a pôr ao Teu serviço, Senhor, e que cada um possa cumprir o Teu plano, Senhor, que Tu estabeleceste. Te agradecendo pelo estudo, Senhor, pelo culto de oração, Pai, por tudo aquilo que Tu nos trouxeste até aqui. Te agradecemos e Te agradecendo, Pai, pelo Teu cuidado que irás ter quando sairmos daqui, Pai. Te agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está